a intercessão pelos Efésios, tá? A intercessão pelos Efésios. O objetivo da lição de hoje é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Esse é o objetivo geral da lição de hoje, para que a gente possa aprender qual é a eficácia da oração no que é concernente ao fortalecimento, restauração, crescimento espiritual da Igreja de Cristo, ok? Esse é o objetivo geral da lição de hoje. O textuário da nossa lição, se você está com a revista, você pode acompanhar, ou se não está com a revista, você vai acompanhando aquilo que nós vamos falando. O textuário da lição está em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 15. Diz assim o texto: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. A verdade prática, ela diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A verdade prática, ela já aponta para nós aqui, dentro do comentário da lição, da intercessão pela Igreja de Cristo, para que essa igreja, elas sejam fortalecidas de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Okay? Que essa verdade prática ela possa ser uma verdade constante em nossas vidas, para que a gente possa ser fortalecido de poder, para que a gente possa viver em comunhão e para que a gente possa exercitar o amor de Deus na nossa vida de uma forma prática em relação ao outro. A leitura bíblica está em Efésios capítulo 3, o versículo 14 ao versículo 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A lição que nós vamos estudar hoje fala sobre o valor da oração intercessória, né? Nela veremos o quanto o apóstolo Paulo apresentava a Deus a igreja que ele amava, a igreja de Éfeso. E ele nos mostra que a oração intercessória ela está baseada no amor que nós temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca. Isso é interessante, né? Quando a gente está vivendo uma vida
de comunhão, quando a gente está vivendo uma vida de amor uns para com os outros, a tristeza do meu irmão me toca. As dificuldades dele tocam o meu coração. E assim a gente se coloca diante de Deus para apresentar as suas causas, a causa dos nossos irmãos, né? Aquele que tudo pode, que é o Senhor, que tudo pode fazer, tudo pode realizar. Então, na confiança de que Ele, o Senhor, pode fazer tudo além daquilo que pedimos ou pensamos, tudo aquilo que a gente imagina, todas as nossas demandas, todas as demandas dos nossos irmãos que tocam o nosso coração pela tristeza, pela dificuldade, por algum momento difícil que o meu irmão esteja passando. E quando eu vivo em comunhão, vivo o meu amor uns pelos outros, isso toca o meu coração na medida que eu vou interceder pelo meu irmão. Na medida que eu vou agora colocar a vida do meu irmão em oração diante de Deus, intercedendo por ele, porque nós sabemos que o nosso Deus tudo pode realizar, tudo pode fazer, segundo o seu poder, segundo a sua boa vontade, segundo o seu desejo, o seu tempo, mas nas mãos de Deus está o querer e o realizar. Mas nós só conseguimos fazer isso, ter um coração e uma vida de oração intercessória, quando o nosso coração ele está banhado do amor cristão. Nós conseguimos identificar a tristeza do outro, conseguimos ser sensíveis às dificuldades do outro e passamos a fazer as nossas orações intercessórias pela vida do meu irmão. Nós não podemos viver um evangelho de uma forma egoísta pensando só em nós. Não. O evangelho ultrapassa todo sentido egoísta, todo sentido egocêntrico do ser humano. O evangelho, ele nos leva a uma comunhão plena com Deus, ele nos leva a um desenvolvimento da fé cristã baseada, fundamentada, solidificada sobre o amor. Ok? É o que nós vamos ver aqui na lição de hoje. A introdução da revista, ela fala o seguinte, lá na introdução: após revelar o mistério oculto e todas suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Lembra lá que em lições passadas, nós tivemos lições aqui passadas, que lá no capítulo 1 de Efésios, Paulo ora pela iluminação para que os crentes possam entender, para que os eleitos, a Igreja de Cristo possam entender o aspecto da salvação em que eles foram alcançados. Agora, Paulo faz mais uma oração para os irmãos em Efésios, só que agora essa oração não é no campo teórico. Agora essa oração ela vai para o campo prático. É uma oração que quer que o desenvolvimento prático da igreja seja vivido. É um pouco diferente para que eles, lá no capítulo 1, foi para conhecer como se deu, como foi revelado, o conhecimento chegar até a mente, de entender os aspectos da salvação, desse plano maravilhoso de Deus em salvar um homem, em resgate do homem. Ele traz essa iluminação para que a Igreja de Cristo esteja consciente de tão grande salvação ela tem. Mas agora no capítulo 3, nessa lição especificamente de hoje, sobre a intercessão, Paulo ora em favor da igreja novamente, e essa oração aqui é uma oração para que a prática cristã ela possa ser agora desenvolvida, né? Há dois aspectos interessantes na vida cristã: conhecimento de um lado e prática do outro. Se eu tenho muito conhecimento e não coloco esse conhecimento em prática, eu posso me tornar uma pessoa arrogante, prepotente, vazia, insensível,
e com o meu coração distante de Deus, só com a mente cheia de conhecimento. Por outro lado, eu preciso praticar o amor cristão. Se eu não pratico o amor cristão, se eu não desenvolvo o amor cristão, eu estou deficiente na minha vida cristã. Eu preciso do conhecimento e eu preciso também da prática cristã. A prática cristã, ela vai se desenvolver numa prática em relação de amor ao meu próximo, tá? Agora é o seguinte, essa prática de relação cristã de amor ao próximo é uma prática que ela tem que estar também entranhada de conhecimento, porque eu posso praticar coisas descabíveis que não estão debaixo da orientação de Deus e esteja fazendo por pura ignorância e desconhecimento, ou levado por alguém me ensinando coisas que são contrárias e eu colocando em prática na minha vida. Então conhecimento e prática são coisas que tem que andar junto. Tem que conhecer as Escrituras, você tem que conhecer a Deus, você tem que conhecer o amor de Deus, você tem que conhecer todos os aspectos que a Bíblia fala para nós sobre as verdades divinas e colocar isso em prática na vida cristã. Desenvolver uma praticidade de vida cristã que seja elevada de amor de Deus ao meu próximo. Ok? Então Paulo, ele ora agora no capítulo de número 3, em favor da Igreja de Cristo. Estamos aqui na introdução. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. Essa é uma realidade fantástica, né? Se eu perguntasse aqui para vocês, quem aqui de nós que está acompanhando essa live, quem já não orou, quem já não intercedeu por alguém e viu essas orações sendo respondidas, Deus respondendo essa oração de forma extraordinária, né? Trazendo resposta para essas orações. Eu acho que alguns irmãos, irmãs, boa parte aqui iria trazer algum testemunho dizendo que realmente, numa oração de intercessão pela vida de alguém, por alguma causa, Deus manifestou a sua glória, o seu poder, derramou a sua bênção, abriu uma porta, operou algum milagre, fez coisas extraordinárias, porque Deus é Deus, Ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ok? É sempre entendendo o seguinte, que na oração é a vontade de Deus que é estabelecida, e não é a minha própria vontade. Nós não sabemos a vontade de Deus porque ela é oculta a nós. Nós lançamos sobre Ele as nossas necessidades. E na intercessão, quando nós somos tocados pela tristeza do nosso irmão, quando nós somos tocados pelos momentos difíceis do nosso irmão, quando nós somos tocados pelas demandas do nosso próximo, nós colocamos diante de Deus e rogamos a Deus a bênção, o seu favor, a sua graça, sobre aquela oração específica em favor dos nossos irmãos. E nós chegamos a Ele com humildade de coração, quebrantamento de coração, e assim Deus responde conforme lhe aprove, conforme a sua vontade. E muitas das vezes Deus realiza, porque o instrumento que Deus utiliza para manifestar o seu favor, a sua bênção, a oração é um desses instrumentos que nós utilizamos, corrigindo, a oração é um desses elementos que nós utilizamos para recorrermos às bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e Ele manifesta a sua bênção, o seu poder em resposta às nossas orações, ok? Me fugiu agora o nome de um pregador que ele tinha um orfanato e todo dia ele orava, para Deus enviar, e uma certa vez faltou o alimento e ele ficou orando, não tinha nada para comer dentro do orfanato, e ele orando, ficou praticamente o dia inteiro de joelhos, na posição ali de joelhos, orando,
pedindo a Deus que Deus manifestasse a sua glória, a sua bênção, trazendo donativos para aquele orfanato. E ele, por longo período ali de joelhos dobrados, eles já tinham ficado 2 dias com o mínimo possível de alimento ali no orfanato para as crianças, e chegou no outro dia que tinha terminado o alimento, eles só tinham uma refeição para fazer, e ali ele foi para a oração. E ele ficou um período longo de oração ali e acabou dormindo. E quando ele levanta pela manhã, toca no orfanato o interfone, e ele recebe uma doação de uma quantidade enorme de alimentos, né? Então a oração e a intercessão, ela é um instrumento lindo que Deus pode manifestar a sua glória quando nós nos colocamos diante de Deus em oração em favor do nosso próximo, em favor do nosso irmão, em favor das demandas do nosso próximo. Deus responde oração. Deus responde oração, meus irmãos. Nós estamos passando aí por um momento difícil na humanidade, mas Deus continua respondendo oração, porque Deus é Deus. Nada saiu do controle de Deus. Ele controla tudo. O seu trono está no alto e sublime lugar, aonde de lá ele rege todas as coisas, e nada foge do querer e da vontade de Deus. As nossas orações, elas chegam diante de Deus, e vamos continuar clamando e orando, ok? Vamos lá. Onde paramos aqui, né? Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado, né? A honra e a glória pertencem a Deus, não a nós, né? Deus não divide a sua glória com ninguém, ok? Nós temos que ser conscientes de que a glória pertence a Deus, não a nós. Por mais que no momento de oração, no momento de intercessão, no momento de clamor, nós vemos Deus operando, manifestando a sua glória, efetuando curas miraculosas, abrindo portas, trazendo respostas. Nada disso pode ser motivo para que o nosso coração seja envaidecido e se encha de uma autoexaltação, ok? A glória sempre pertence a Deus, o poder pertence a Deus e não a nós. Quem é o ser humano? O ser humano não possui poder algum em si de efetuar coisas extraordinárias, respostas extraordinárias, milagres. O ser humano não possui isso. Então, quando nós somos um instrumento de Deus na vida de alguém, cabe a nós nos rendermos humildemente diante de Deus e dizer para Ele: a honra e a glória seja dada ao Senhor. A honra é tua, o louvor é teu, a glória é tua, não a mim, Senhor. A ti seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Vamos lá. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema dessa lição. Então, nessa lição, nós vamos estar aqui nos desdobrando aqui sobre a intercessão, sobre esse aspecto da oração, de intercessão, e que o apóstolo Paulo realizou aqui em Efésios capítulo 3, pela igreja de Éfeso. Vamos lá. Ponto 1. Corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo no coração dos crentes. Coisa fantástica, né? O pedido do apóstolo Paulo a Deus tem um aspecto duplo, né? De pedir o poder
de rogar a Deus o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Coisa fantástica. Vamos lá. Nós estamos aqui no tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. O subtópico 1 diz o seguinte: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da sua glória, não na glória do apóstolo, mas na glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. Efésios 2, 7, né? E o Efésios 3, 8. O que significa que Deus é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Opa! Aqui é um aspecto interessante para a gente parar um pouquinho e pensar e repensar um pouco sobre a nossa prática de oração, né? Paulo aqui, ele vai na contramão do que muita gente pratica hoje na oração. Porque tem muita gente hoje que vai para a oração, somente chega diante de Deus na oração, recorrendo a Deus em favor simplesmente de bênçãos materiais, de uma cura física para o corpo. Não é que isso seja errado, você pedir a Deus uma bênção material ou você pedir para Deus uma cura de uma enfermidade. Não é que isso seja errado. O errado se torna quando eu faço da minha oração uma prática para as minhas demandas, só para o meu eu físico, humano, material. Aí eu estou me perdendo na minha vida cristã. Porque a prática de uma vida cristã é o fortalecimento espiritual e desenvolvimento da sua própria fé em Cristo. A prática de uma oração sadia é quando uma pessoa ela se achega diante de Deus e ela pede o poder de Deus para que ela possa vencer a sua própria natureza humana, o seu próprio eu. A prática de uma oração sadia é quando a gente chega diante de Deus e se dobra diante dele pedindo para que a habitação de Cristo seja completa na nossa vida. Uma oração sadia é quando a gente coloca diante de Deus o nosso desenvolvimento espiritual, rogando a Deus para nos dar força para que possamos desenvolver na fé, desenvolver na nossa maturidade cristã, desenvolver no nosso caminhar cristão. E a gente vai ver isso agora no ponto de número 2. Subtópico 2. Fortalecidos com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior, conforme está lá em Efésios, capítulo 3, verso de número 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior.
Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Não é isso. Mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ou seja, quando o apóstolo Paulo, ele ora intercedendo para os irmãos de Éfeso, pedindo que eles sejam corroborados com o poder, que eles sejam diariamente fortalecidos com o poder de Deus, do Espírito Santo, na vida do homem interior. Não é que os irmãos de Éfeso não tinham o Espírito Santo. A oração se faz no seguinte detalhe: que o Espírito Santo esteja diariamente fortalecendo a vida do homem interior dos irmãos de Éfeso. E qual de nós não precisa desse fortalecimento espiritual, desse poder de Deus no nosso homem interior? Qual de nós não precisa, dia após dia, sermos fortalecidos com o poder de Deus para vencermos a nossa própria natureza, a nossa própria carne, as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, o nosso próprio ego, a nossa própria satisfação humana? A gente precisa diariamente que o Espírito Santo fortaleça a nossa vida, a gente recorrer em oração, ou a gente, ao identificar, como a lição de hoje é de intercessão, orar. A gente ora por nós na nossa devocional, e a gente orar por alguém que a gente sabe que está passando por um momento difícil, pedir que o Espírito Santo dê poder para essa pessoa, fortalecendo o seu homem interior, para que ele possa vencer as dificuldades e as lutas que ele está passando no dia a dia. Qual de nós aqui não temos irmãos que estão enfrentando lutas ferrenhas, que ele fala para você como um amigo e derrama diante de você as suas dificuldades? É nesse momento que a gente levanta a nossa voz em oração, a gente fala com Deus em oração, intercedendo pelo nosso irmão, para que ele possa ser fortalecido, para que ele possa vencer essas demandas de lutas que se faz presente em todo ser humano. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Vamos ler esse texto lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus, né? O Espírito Santo é que nos dá força diária para vencer, né? Que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Olha que poder extraordinário o Espírito Santo capacita os seus filhos. O Espírito Santo, ele nos dá força diária. O Espírito Santo nos capacita a perseverar. O Espírito Santo nos dá a perseverança para se manter afastado do pecado. O Espírito Santo nos dá uma compreensão das coisas espirituais. Olha que coisa fantástica! Isso só acontece no homem espiritual. Não é no homem natural, no homem espiritual, naquele homem que tem uma experiência com Deus da Bíblia, com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Esse homem, que é um homem espiritual, que se arrependeu dos seus pecados, que se lançou diante dos pés de Cristo,
que confessou os seus pecados, que o sangue de Jesus purificou a sua vida dos seus pecados, agora o Espírito Santo habita nele, está nele, dando força a ele, dando poder para ele vencer, para ele se manter diariamente fortalecido, para ele saber rejeitar aquilo que não agrada o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua no meu homem interior, capacitando a minha vida a perseverar no caminho de Deus. Quantas vezes nós tivemos fraquezas? Quantas vezes nós tivemos lutas? Quantas vezes nós tivemos momentos difíceis, noites escuras na nossa própria alma, que nós atravessamos desertos extraordinários, que parece que as forças foram indo embora. Foram nesses momentos que o Espírito Santo nos capacitou a perseverar e nós nos levantamos e dizemos: nós não temos para quem nós podemos ir, não há outro caminho a qual nós podemos ir, não há outra verdade qual nós devemos seguir, não há outro Deus a quem nós podemos ir. Eu não posso mais voltar a viver uma vida que eu vivia lá atrás, porque eu tenho uma experiência com Deus, eu tive contato com Deus, eu tenho comunhão com Deus, e o Espírito Santo nos deu força para caminhar, para prosseguir, para continuar. Isso não veio de nós, mas isso foi a graça de Deus, foi o Espírito Santo compungindo nosso homem interior a perseverar a cada dia mais na presença dele. Quantas vezes o Espírito Santo veio até nós, nos encheu de tal forma para a gente se manter afastado do pecado? Quantas vezes você já não recebeu propostas? Quantas vezes você já não recebeu aí alguém vindo com alguma sugestão para você cair no pecado, para você viver para o pecado, para você ir para o pecado? E o Espírito Santo trabalhando no seu homem interior, dizendo para você: você não pode viver uma vida no pecado, você não pode se entregar ao pecado, você não pode viver uma vida debaixo do pecado. O Espírito Santo foi compungindo a tua alma, e você foi dando razão ao Espírito Santo, e você foi se dobrando ao Espírito Santo, e você foi se quebrantando ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá força para rejeitar o pecado, ainda que seja bom, ainda que seja belo, porque o pecado não é ruim. É bom para a satisfação da nossa própria natureza humana, é ruim para o nosso homem interior, é ruim para o nosso contato com Deus, é ruim para a nossa comunhão com Deus, mas para a nossa natureza humana é maravilhoso, porque o pecado traz as coisas dessa natureza humana, dessas coisas aqui desse mundo, dessa terra, que está infundado aqui nesse mundo. Mas o Espírito Santo vai trabalhando no coração do servo de Deus, da mulher de Deus, do homem de Deus, para que a gente possa se manter afastado do pecado. E dizer para o pecado: eu não posso me entregar a ti, porque eu tenho uma experiência com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que dá a nós o entendimento de compreender verdades espirituais. O homem natural não compreende nada. O homem natural, ele quer provar cientificamente como um milagre aconteceu. O homem natural não quer se dobrar para entender que Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados do homem. O homem natural não entende isso. É só o homem espiritual. É só o homem que foi iluminado pelo Espírito Santo, aonde caiu as escamas dos olhos, aonde o coração foi rasgado, aonde foi trocado o coração de carne, de pedra, e entrou um coração de carne, que esse homem agora consegue entender as verdades espirituais. É somente o Espírito Santo que pode fazer isso. Somente o Espírito Santo. Nós não vivemos a vida cristã. Entendam isso. Nós não vivemos a vida cristã
a parte do Espírito Santo de Deus. Todo cristão que se arrependeu dos seus pecados, confessou a sua vida a Cristo e tem uma experiência com Deus, o Espírito Santo habita nele. E ele só consegue vencer as demandas da vida porque o Espírito Santo está em nós. Só isso. Só essa presença maravilhosa do Espírito Santo, nos convencendo, nos orientando, fazendo com que a gente rejeite aquilo que é mal, que é perverso, fazendo a gente se dobrar, a deixar o nosso próprio egoísmo, a nossa própria satisfação humana. Somente o Espírito Santo, para provocar em nós o quebrantamento devido, para a gente se dobrar a Deus, para a gente orar pelo próximo, para a gente interceder pelo outro, para a gente deixar de ser egoísta e lembrar só das nossas causas e olhar para o nosso próximo. É somente o Espírito Santo que faz isso em nós. Ponto. Nós estamos no tópico 1. Vamos agora para o subtópico 3. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Quando o apóstolo ora dizendo para que sejam habitados por Cristo, para que Cristo seja habitado, como está lá no versículo de número 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, não significa que Cristo não esteja habitando no coração dos irmãos de Éfeso. O que Paulo está querendo dizer aqui é que essa habitação não era uma habitação temporária, era uma habitação permanente na vida dos irmãos. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. A oração do apóstolo era para que a habitação de Cristo seja permanentemente na vida dos irmãos. Não era uma habitação temporária, agora era uma habitação permanente, né? Onde Cristo estava habitando de uma forma dominante na vida dos filhos de Deus. Desculpa. Era mais ou menos dizer o seguinte: vamos supor que a nossa vida seja uma casa. A oração de Paulo é para que Cristo viesse a essa casa e habitasse permanentemente todos os cômodos. Não era para esconder nenhum cômodo e dizer: Senhor, esse quartinho aqui é o quartinho da bagunça, é o porão, onde está cheio de lixo. Eu não quero que o Senhor entre aqui, não. A oração do apóstolo Paulo é para que Cristo habite permanentemente em todos os ambientes da nossa casa. Todo o nosso ser seja habitado por Cristo. É entregar a nossa vida de fato a Cristo. E até aquelas coisas mais escondidas que talvez a gente possa não querer mostrar, é ter a hombridade de se dobrar diante dele e dizer o seguinte: Senhor, aqui estou eu, com esses erros, com esses pecados, e confesso diante do Senhor os meus erros e os meus pecados, porque a minha vida
ela é habitada completamente pelo Senhor, e eu não quero esconder nada do Senhor. Está aqui. Eu dou a minha cara a tapa ao Senhor, eu confesso, eu me dobro, eu me lanço aos teus pés, claramente, dizendo: Senhor, habita permanentemente em mim, todos os aspectos da minha vida, controle o meu ser, controle todos os cômodos da minha casa, no meu homem interior, esteja comigo sempre. Essa é a oração de Paulo para os irmãos de Éfeso. Que Cristo habitasse permanentemente, de forma contínua, na vida dos irmãos em Éfeso. Nós só podemos vencer as demandas da vida, nós só podemos ter sucesso nas demandas da vida com a presença de Cristo em nós, habitando em todos os cômodos da nossa vida e da morada da nossa vida. Vamos lá, ponto 2. Ponto 1 foi corroborados com o poder do Espírito Santo, vimos as riquezas da sua glória, vimos fortalecidos com o poder e vimos habitados por Cristo. Ponto 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Não adianta. Não adianta. Você quer identificar um cristão? É pelo amor. Não é pela quantidade de obras, não é pela quantidade de dons espirituais, não é pela postura da voz, não é pela quantidade de conhecimento, nada disso. Você quer conhecer uma pessoa do Evangelho, de Cristo? Quanto essa pessoa tem de amor no coração? Quanto essa pessoa ela está inundada do amor de Deus no seu coração? O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse, e exercitasse o amor de Deus. Paulo ora intercedendo para os irmãos de Éfeso, para que eles pudessem compreender, para que eles pudessem entender o amor, e tendo esse entendimento, ter uma prática desse amor. Vamos lá? Estamos no tópico 2, subtópico 1. O amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Ó, pode pregar, pode orar, pode cantar, pode fazer obras de caridade, pode ter todos os caguetes da religião. Se não tiver amor, não conhece a Deus. Pode fazer tudo isso que eu falei com o sentido de fazer um marketing para a sua própria vida e ser reconhecido pelos outros. Não é isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 13 de 1 Coríntios? Olha que ele vem falando dos dons espirituais, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 ele para. Capítulo 14 ele volta a falar dos dons espirituais, mas capítulo 13 ele para. É uma pausa para que os irmãos de Corinto pudessem entender que o amor está acima de todas as coisas, que o amor é o dom supremo. Está acima de dons espirituais, está acima de todas as coisas no aspecto de vida cristã. É o amor. Vamos lá no texto. Olha o texto bíblico aqui que fala sobre o amor. É um texto que a gente conhece.
Mas é bom a gente fazer leitura, que parece que quando a gente faz a leitura, vai aquecendo mais algumas coisas dentro do nosso coração, né? Parece que vai fazendo conexão e trazendo verdades à tona ao nosso coração. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu pudesse falar a língua dos homens, conhecer todas as línguas que existem na humanidade, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal, soa, faz só o barulho. É um sino que tine. É vazio, é oco por dentro. Ainda que eu tivesse o dom de profecia. Aí o Paulo vai levando aqui para o superlativo, né? Ele está aqui sempre, nesses versículos, levando ao extremo, a algo que ninguém consegue, né? Alguém consegue falar todas as línguas dos homens? Alguém consegue conhecer todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, olha que coisa digna, olha que coisa maravilhosa aos olhos dos homens, né? E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. São pessoas que fazem da performance, do seu ato de bondade, algo para que essa pessoa possa se estabelecer como o bom. E eu tenho muita dificuldade quando alguém abre a boca para falar, eu sou tão bom. Eu tenho muita dificuldade para encarar uma palavra quando sai da boca de uma pessoa, ela mesmo se acentuando como alguém boa. Bom é o nosso Senhor. Nós somos seus seguidores. E não precisamos externar. A prática da nossa vida revela quem nós estamos seguindo. Mas tem pessoas que fazem isso, distribui bens, até se entrega para que o próprio nome possa ser lembrado e que ele possa ser assim venerado, mas não tem amor. Olha como Paulo ele vai de uma forma bem cirúrgica, revelando aqui o mais puro egoísmo que existe dentro do coração do ser humano. Ele vai mexendo conosco e parece que vai colocando as nossas entranhas para fora, para dizer para nós que se não tiver amor, não vale coisa alguma. Aí ele vai dizendo, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá.
porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino. Quando eu era menino, eu agia sem amor. Eu agia pensando no meu próprio ego, no meu próprio eu. Eu discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu vi que, na verdade, o que eu estava fazendo era exaltação do meu próprio eu e vivendo uma vida sem amor a Deus porque eu era menino. Mas agora eu sou homem, maduro, cheguei ao conhecimento do amor de Deus e entendo que a marca de um cristão é o amor derramado de Deus no meu coração e que transborda para o outro. Essa é a marca do amor cristão. Vamos lá, que a gente falou bastante, né, do tópico 1, o amor à virtude cristã. Não vou nem mais ler aqui. Eu acho que já ficou aqui bem claro, né? A maior virtude cristã é o amor. É o amor, não adianta. Não é a quantidade de dons, é a quantidade de amor. Verdadeiro cristão se conhece pelo amor a Deus e pelo fruto. Não tem como. Subtópico 2. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada. Paulo usa aqui duas metáforas, né? Ele fala de arraigados e fundados em amor. A metáfora que o apóstolo Paulo usa é a metáfora da planta, que ela tem raiz. Ela tem raiz. O que o apóstolo Paulo está orando para os irmãos de Éfeso, intercedendo por ele? Para que eles sejam enraizados, para que eles tenham raiz. E que eles sejam fundados. Vamos lá no capítulo 3, no versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Paulo ora e intercede pelos irmãos de Éfeso, pedindo que Deus, segundo as riquezas da sua glória, conceda aos irmãos de Éfeso o poder do Espírito Santo no homem interior, pedindo que Cristo habite pela fé no coração, a fim de estando arraigados, para que eles tenham raízes, a metáfora de uma planta, raiz, e para que eles estejam fundados em amor. Fundados em amor. É uma metáfora também, lembrando aqui uma construção, um edifício, uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento.
indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Eu não consigo compreender um cristão verdadeiro, de fato, que seja egoísta, que só pense em si, que vive uma vida olhando para os seus próprios interesses. Eu não consigo entender um cristianismo dessa forma. Uma pessoa que não ama, que não seja longânimo, benigno, misericordioso. Eu não consigo compreender um cristianismo dessa forma. É um cristianismo dentro do padrão de uma estética simplesmente denominacional, mas que não tem nenhuma comunhão com Deus. Quem é realmente cristão na essência da palavra, sendo um seguidor de Cristo, ele está alicerçado, ele está arraigado, ele está habitado pelo Espírito Santo, ele está habitado por Cristo, o Pai Celestial habita também nele, ele tem um poder de Deus na sua vida, e a marca é que ele vai estar com a sua raiz no amor e com o seu alicerce no amor. O que sustenta ele é a sua vida de amor em relação a Deus, em relação ao próximo. O amor está assentado. Nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus na nossa vida, e o amor está ali. Nesse amor é que nós estamos enraizados, é que nós estamos edificados, para que a nossa vida tenha uma sustentação. Se não tiver amor, não adianta. 3. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender, experimentar a grandeza do amor de Deus, somente o Espírito Santo pode fazer isso. O ser humano não consegue compreender o amor de Deus. Ele não consegue compreender por que Deus nos ama. Tem até um hino da harpa, né? Ó, porque Jesus nos ama. Eu não posso explicar. Mas o Pai a ti também te chama. Esse amor o homem natural não consegue compreender. Ele não consegue entender e nem experimentar esse amor de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Verso 18 e verso de número 19. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. E não pode, olha só, meus irmãos, não pode ser fruto de um esforço que eu faço para parecer que amo alguém. Isso é hipocrisia. O amor da minha vida, ele tem que fluir de uma forma natural. Tem que exalar da nossa vida naturalmente. Tem que brotar como suor que vem pelo nosso corpo, de uma forma espontânea. Tudo que é feito debaixo de uma obrigação não é uma forma espontânea de ser e acaba sendo uma forma hipócrita de se portar. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios
de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Deus. Para que tenham esse conhecimento do amor de Deus que está agora dentro do nosso próprio coração e que eu tenho que colocar isso em prática, ok? Vamos lá, ponto 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado sempre. Isso são coisas que tem que estar bem nítido na nossa mente. Que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que a gente pede. A gente está, às vezes, na oração, intercedendo por alguém para que Deus faça alguma coisa, e Deus faz algo até extraordinariamente maior do que aquilo que a gente está pedindo. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para cada um de nós. Então nós temos que ter a consciência que Deus pode fazer muito além. E a outra consciência que tem que estar aqui bem latente na nossa vida é que Deus tem que ser glorificado sempre. Sempre. Sempre Deus tem que ser glorificado na nossa vida. Subtópico 1. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Esse versículo é muito bonito, né? Versículo 20 de Efésios capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Isso indica que Deus pode fazer ultrapassar em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem e as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Deus pode fazer muito mais, né? Eu tenho na minha vida, junto com a minha esposa, alguns testemunhos assim maravilhosos, que Deus fez muito mais além daquilo que a gente podia pedir. Nós pedimos a Deus uma coisa e no dia tivemos uma notícia que não conseguimos. 2 dias depois conseguimos a notícia, foi revertido e conseguimos. Foi uma bênção material e de um valor, vamos supor que fosse 100 mil reais, para nós saiu por 20 mil reais. Foi muito mais além daquilo que a gente podia imaginar. Foi uma coisa assim extraordinária que Deus fez. Porque Deus opera dentro daquilo que Ele quer fazer na vida do ser humano. A gente pode pedir uma coisa e Deus pode fazer algo extraordinariamente muito, mas muito maior. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus, é o dono de tudo, sabe tudo. Nas suas mãos está todo o poder, o querer, o realizar. Ele é poderoso para abrir porta, para fechar porta, para curar, para fazer todas as coisas. Está na mão de Deus. 2. Subtópico 2. O convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida
na igreja, por Jesus Cristo, em todas as orações, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. A conclusão paulina não poderia ser diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidos à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor de Deus e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tantas dádivas. Na oração, meus irmãos, nós temos que ter um momento que a gente chega diante de Deus para adoração, para louvor a Deus. Quantos de nós, às vezes, somos tão egoístas que chegamos só diante de Deus para pedir? Só chegamos a Deus em oração para levar as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia. Mas esquecemos que o Pai nosso está nos céus, que santificado é o seu nome. Esquecemos que Ele é santo, que Ele é todo-poderoso, que Ele habita lá nos céus, que nas suas mãos está todo o poder, que somente Ele deve ser adorado, glorificado. Nós nos esquecemos e às vezes vamos para a oração só querendo resposta para nossas próprias necessidades, só querendo o pão de cada dia. Esquecemos de orar a Deus, se chegando a Ele em adoração, em louvor, em quebrantamento, tirar minutos, tempos, para a gente agradecer e adorar a Ele. E a oração não está só debaixo de quando a gente dobra o nosso joelho, ou quando a gente está na igreja, no templo, né? A oração, ela está em todos os lugares. Você está andando, está em oração. Você está dentro da condução, está em oração. Você está conversando com alguém, você está em oração. E nessa oração você pode estar ali agradecendo a Deus, vindo diante de Deus para glorificar a Ele, para agradecer a Ele, para render a Ele toda a adoração que Ele merece. E deixar de chegarmos a Deus somente para pedir. A petição, ela está dentro da oração, mas ela não é a oração. A oração está em reconhecimento de Deus, gratidão a Deus, confissão de pecados, petição. Então, existem aspectos dentro da oração. E um dos aspectos que parece que a gente se perdeu é no aspecto da adoração, em que nós precisamos resgatar isso nas nossas orações, nos nossos encontros com a igreja. A gente fazer das nossas orações, orações de adoração, de gratidão, que a gente se chega a Deus para adorá-lo, para glorificá-lo, para render a Ele a glória, a adoração devida. Vamos lá, ponto 3, a gente está indo para o final da nossa lição. Subtópico 3, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração,
o apóstolo anela que essa postura de adoração, exaltação a Cristo, perdure por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase, para todo sempre. O que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Isso tem que ser algo que tem que estar aqui no nosso sangue, na nossa veia, de sempre estar glorificando a Deus, de dar a Ele a glória devida, de saber que não é pela nossa própria capacidade que chegamos a lugar nenhum, que não é pela nossa própria capacidade que chegamos a posição alguma, que não é pela nossa própria capacidade que conseguimos coisa alguma, mas é porque Deus habita em nós. E a igreja é o instrumento que Deus se utiliza para que possa ser um exemplo para esse mundo e a vida comunitária da igreja seja uma vida comunitária de louvor e de adoração a Deus. Que deixem esse negócio de briguinha, de grupinho, e seja uma comunidade que se envolva na glorificação e renda e tribute a Deus a glória devida ao seu nome. E que todos os aspectos da nossa vida, quer a gente se encontre e se reúna como igreja, quer a gente esteja no nosso trabalho, na nossa vida profissional, quer a gente esteja estudando, quer a gente esteja fazendo os afazeres domésticos, aonde quer que esteja, em qualquer atividade da existência da nossa vida, que a nossa mentalidade seja uma mentalidade de adoração, de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor. Concluindo, a ousada intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu em Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Glória a Deus, né? Que conclusão! O comentarista fecha essa lição de uma forma extraordinária e sublime, falando que 4 aspectos aqui da oração que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Éfeso, para os irmãos de Efésios, pedindo a Deus que Deus dê o fortalecimento de poder na vida deles, para que a presença plena de Cristo esteja constante na vida deles, para que o intenso exercício do amor de Deus estejam sobre eles, para que eles possam conhecer o amor de Deus e praticar o amor de Deus, e para que haja o contínuo crescimento espiritual na vida dos irmãos. Em todo esse processo, é um processo de amadurecimento cristão que nós vamos orando, intercedendo uns pelos outros. Nesse processo a gente vai sempre glorificando a Deus, exaltando a Deus, nos rendendo a Deus, nos colocando aos pés de Deus, humildemente e quebrantados diante de Deus, intercedendo uns pelos outros. Que Deus possa edificar a nossa vida nessa lição, que o Espírito Santo possa falar mais ao nosso coração através dessa lição, que essa lição possa ter sido um canal para abençoar a tua vida, né, trazendo realidades sobre a intercessão, e mais do que isso, né, que essa lição seja uma prática na tua vida,
que você possa interceder por outro irmão. Um irmão que você sabe que está passando por um processo difícil. Interceder por alguém que está triste. Interceder por alguém que está passando por algum dilema na vida. Interceder por alguém que tem alguma demanda na vida. Algum irmão que você sabe que está agora enfrentando momentos dificílimos na sua vida. Essa é uma lição que nós temos que colocar em prática, de interceder agora pelo seu irmão. Interceda agora, faça desse momento agora, que nós estamos estudando a lição e já encerramos, que esse seja um momento de oração, que esse seja um momento de intercessão, que esse seja um momento que nós possamos aqui interceder pelo próximo, pelos nossos irmãos. Vamos agora orar, então, já terminando essa EBD, essa escola dominical. Vamos orar. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram presentes aqui acompanhando mais uma lição da escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Que Deus aí possa sustentar a vida de cada um, tá? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. E eu convido a você a interceder por alguém. Eu intercedo por você. E você intercede por alguém, tá bom? Vamos orar nesse momento. Pai Santo e Justo, nós nos chegamos diante da Tua presença nesse momento, em adoração, em louvor, em gratidão a Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, que o Senhor reina sobre tudo, que o Senhor é poderoso para realizar muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és santo, Tu és justo, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus digno de receber a nossa adoração, a nossa exaltação, e nos colocamos agora quebrantados diante da Tua presença, Senhor, rendendo, Senhor, a Ti a nossa gratidão pelo dom da vida, rendendo a Ti, Senhor, a gratidão, Senhor, por podermos acordar mais um dia debaixo da Tua presença, Senhor. Seja conosco, nos abençoando, Senhor. Pai eterno, eu quero apresentar agora a cada um dos Teus filhos, a cada pedido de oração, quero interceder pelos meus irmãos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão passando momentos difíceis, aqueles, Senhor, que estão enfrentando dificuldades severas, aqueles que estão com enfermidade, aqueles, Senhor, que estão passando problemas no casamento. Ó Pai, todas as demandas que o Senhor conhece na vida de cada um, Senhor, eu quero entregar agora nas Tuas mãos. Eu quero pedir a Ti, Senhor, nesse momento de intercessão, nesse momento de oração, Senhor, o fortalecimento do Teu Espírito Santo, trazendo poder na vida dos meus irmãos, Pai querido, para que eles possam, Senhor, viver a cada dia fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, rejeitando o pecado, se afastando do mal, compreendendo as verdades espirituais, para que Cristo habite permanentemente na vida dos meus irmãos, Senhor, em todos os aspectos da vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero Te pedir, ó Deus, nesse momento, Pai querido, que eles possam entender o amor de Deus, Pai, para que eles possam compreender e também colocar em prática o amor de Deus na sua vida diária, demonstrando, Senhor, o caráter de Cristo, a vida de Cristo na sua própria vida e na sua própria existência. Eu quero interceder, Senhor, para a vida dos meus irmãos, para que haja, Senhor, um contínuo crescimento espiritual, um desenvolvimento da fé cristã, para que eles possam crescer na graça, crescer, Senhor, na graça, entender que a graça de Deus é que nos sustenta, que a Tua graça, que é esse favor imerecido, para que eles possam crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, crescer no entendimento das Escrituras, Senhor, fortalecidos em Ti, Senhor. Seja conosco, abençoe a cada um, Senhor. Pai querido, nós queremos orar, intercedendo por cada um, Senhor,
Pai, entregamos nas tuas mãos, Senhor, e te pedimos as bênçãos sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.